Está no ar o programa NTM em Pauta. Olá, eu sou o João Moraes, apresentador do programa NTM em Pauta, e nesta edição você acompanha o 10º Encontro Estadual da UNCM-RS. O evento ocorre nos dias 13 e 4 de outubro no Anfiteatro Padre Werner, na Unicinos. Acompanhe a reportagem. Você está assistindo o programa NTM em Pauta. Estamos aqui então com o prefeito de São Leopoldo, Ari José Vanazzi. E prefeito, eu queria que o senhor falasse então para nós do NTM em Pauta qual a sua visão da importância da atuação do Conselho aqui no município para a qualificação da educação pública de qualidade. Olha, desde que nós construímos o Conselho aqui em São Leopoldo em 2006, ele desenvolveu um papel muito importante de aproximação da comunidade escolar, da próprio debate sobre a educação, que envolve todos os aspectos. Ele significa também uma democratização cada vez maior do processo educacional e ele reorganiza, toda essa questão que envolve o tema educacional, principalmente no momento de crise profunda que nós vivemos no país, de retirada de recursos, mas também o debate sobre a qualidade da educação, o modelo de educação. O Conselho é cada vez mais importante e fundamental para desenvolver uma discussão democrática, inclusiva e uma educação que seja capaz não só de inovar, mas de incluir basicamente o conjunto da sociedade, os alunos, os pais, os professores e a própria gestão pública municipal, defendendo a democracia, defendendo uma educação cada vez mais de qualidade e de responsabilidade. É extremamente importante, indiscutível, quando se reúnem pessoas de um segmento como a educação para ver políticas e atender às necessidades do nosso movimento todo nesse espaço que é São Leopoldo. Hoje nós estamos com uma perspectiva muito boa, mesmo com todas as dificuldades que o governo federal traz para todas as cidades do país, no enfrentamento, na questão de como avançar na educação, da forma como nós vemos, a visão que nós temos enquanto educação. O Conselho de São Leopoldo pode nos auxiliar muito nesse enfrentamento, nessa ajuda para construir uma educação de qualidade para todos os nossos jovens e crianças e no avanço naquilo que é necessário e possível para que nós tenhamos uma educação com acesso universal e com dignidade. Estamos aqui então com o César Miola, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E eu queria que você falasse então para nós do NTM em Pauta como você vê a importância do trabalho dos conselhos municipais para a qualificação da educação no estado do Rio Grande do Sul. Os conselhos de educação têm um papel fundamental a partir de uma previsão na Constituição da República de exercerem uma fiscalização, um acompanhamento, um controle e também um processo de mediação na política pública da educação entre o ambiente estatal, seja da União, dos estados e municípios, com a própria sociedade. A importância desses conselhos é tamanha que os tribunais de contas têm procurado apoiar o seu trabalho. Proximamente, agora em novembro, no evento nacional da UNCM, vamos lançar uma cartilha e um EAD para a capacitação dos conselheiros municipais de educação. E com isso nós queremos estreitar os laços com os conselheiros que estão na realidade local, no caso dos municípios, para que possamos concretizar as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e o conjunto de exigências da Constituição voltados à garantia do direito fundamental à educação. Já voltamos com o programa NTM em Pauta. Voltamos com o programa NTM em Pauta. Estamos aqui então com Manuel Humberto, presidente da UNCM Nacional. Eu queria que o senhor falasse então para nós como é a UNCM
como é a atuação da UNCM em nível nacional? A UNCM, a nível nacional, ela é uma instituição de direito público privado, né, que agrega hoje a filiação de 26 seccionais em todo o Brasil e que tem por objetivo prestar um apoio direto aos conselhos municipais de educação criados, né, e regulamentados através de leis municipais. Hoje, a nossa atuação está basicamente em cima desse contexto. E quais seriam os pontos a se destacar do trabalho que a UNCM-RS faz aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul? Eu classifico o trabalho feito no Rio Grande do Sul como um trabalho de muita organização, muito centralizado com os objetivos da UNCM nacional e destaco, entre outras ações, a formação de conselheiros como ponto principal desse trabalho. Então eu te agradeço por disponibilizar esse momento de conversa para nós do NTM em Pauta da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo e parabéns pelo trabalho que a UNCM faz no Brasil. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição através dos nossos informativos, do nosso site, né, que está à disposição e que demonstra todo esse trabalho que é realizado em todo o Brasil. Estamos aqui então com a Janier, conselheira do Conselho Municipal de Sapiranga e coordenadora regional do Anves Ampara, que está presente aqui então no 10º encontro da UNCM-RS. Eu queria que tu falasse então para nós do NTM em Pauta, qual é a tua expectativa pós este evento, que é tão importante para a educação do Estado? Todos esses momentos vêm reforçar aquilo que a gente já sabe, mas que a gente leva para a nossa vida cada vez mais experiência, mais conhecimento e que a gente possa dividir isso com as nossas colegas que não podem participar no momento do evento. E como isso é importante para a educação tanto pública e privada. Então deixa o espaço livre para que tu fale mais alguma coisa ou alguma frase que tu acha importante para a educação. Eu acredito que sem educação a gente não é ninguém. A educação faz parte de cada um e depende principalmente da escola, onde a gente vai, como é que eu vou dizer? Onde a gente vai em busca dos nossos ideais. Então a gente deve principalmente se basear nos bons exemplos que a gente tem na educação, nos nossos locais, nas nossas cidades. Estamos aqui agora então com o Evandro, presidente do Conselho do município de Canela e coordenador do ANSERRA. Queria que tu falasse então para nós do NTM em Pauta quais são as suas expectativas após este evento que está acontecendo aqui no município de São Leopoldo. O evento que a gente está participando é de grande valia para a efetivação do trabalho de todos os conselhos municipais em cada região, né? Leva o debate, as discussões e as nossas ânsias e também expectativas para a construção dos conselhos enquanto efetivação de controle social e poder público, né? Então a gente tem a esperança e o desejo que todas as ideias que a gente construir aqui, a gente possa levar adiante aos nossos municípios, implantando modelos e novas políticas públicas. E tu teria uma frase que define a educação pública de qualidade? É uma educação construída com parceria, força e envolvimento. Estamos aqui então com a Fabiane Betello, coordenadora estadual da UNCM-RS. Eu queria que tu falasse então para nós um pouquinho do NTM em Pauta. O que é a UNCM? Bom, a UNCM-RS, ela congrega todos os 497 conselhos municipais de educação aqui do Rio Grande do Sul. E nós temos uma das nossas atribuições é justamente organizarmos os conselhos e darmos o suporte para o seu funcionamento, né? Todas as nossas cidades gaúchas têm o seu conselho devidamente constituído e criado, mas ainda nós temos muitos desafios pela frente que, né, hoje esse encontro vai debater um pouquinho. E quais são as ações da UNCM que fortalecem essas ações para a educação dos conselhos municipais? Bom, nós temos, além das reuniões mensais que nós fazemos com os 27 coordenadores regionais que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que abrangem daí todo o território estadual, nós temos ofertado cursos, né, que acontecem aqui em São Leopoldo, muitos deles aqui na Unicinos, outros a gente faz na Faculdade Zeste e alguns na nossa sede, né, que é aqui em São Leopoldo no ginásio, porque justamente os nossos conselheiros precisam de uma formação para poder efetivar o seu papel.
Que papel seria esse? A organização dos atos normativos, da criação de normas para poder regulamentar a educação. Um exemplo bem simples para que a gente possa entender o que a gente está falando é o número de crianças por profissional. A discussão sobre as pracinhas, a possibilidade de que o currículo dialogue com o que os nossos estudantes e o corpo de professores tenham interesse, também faz parte de algumas das nossas atribuições. E o que tu espera depois desse 10º encontro da UNCMRS? Para nós, esse encontro, ele dialoga com a memória dos Conselhos do Rio Grande do Sul, né? O próprio nome dele já fala, Memorial dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul. Já pensando os desafios que nós temos com as atuais políticas públicas que estão sendo propostas pelo novo governo federal. A ideia é que nós possamos sair desse evento empoderados do nosso papel de conselheiros, mas também com parcerias ainda mais fortalecidas com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, só que os nossos conselheiros vão sair daqui, sim, sabendo o que tem que fazer, quando fazer, a quem recorrer, porque a UNCM é o espaço que dá também o suporte técnico e jurídico para que os nossos conselhos possam efetivar com muito carinho, com muito cuidado, o seu papel dentro de cada município do Rio Grande do Sul. E como este trabalho é importante, antes na palestra eu estava conversando com alguns convidados e foi exatamente isso que eles nos destacaram aqui para nós do NTM em Pauta, que esses encontros que a UNCM promove são importantes para eles saberem se eles estão de fato no caminho certo para a educação. Então eu quero deixar o espaço livre para que tu fale ou ressalte uma frase que a educação dá certo no Brasil. Sim, a educação dá muito certo, a escola pública dá certo, justamente porque nós temos um envolvimento muito grande. E o que nós precisamos é que os nossos gestores municipais, estaduais e do governo federal compreendam e respeitem o nosso papel, principalmente quem está na escola pública, os nossos estudantes e todo o grupo de profissionais das nossas escolas. Então, muito obrigado, Fabiane, por essa conversa para nós do NTM em Pauta e continue assistindo as reportagens. Você está assistindo o programa NTM em Pauta. No dia 3 de outubro, às 16 horas, ocorreu na Escola de Gestão Pública a assinatura do convênio entre Prefeitura Municipal de São Leopoldo e Fundação Liberato para a participação dos professores da Rede Municipal de Ensino no 26º Seminário Internacional de Educação Tecnológica, que ocorre paralelamente com a Mostra Tec 2019. E este ano traz o tema Educação e Pesquisa, os desafios da escola pública. Estou aqui então com o secretário de Educação Municipal de São Leopoldo, Ricardo da Luz. E eu quero que você fale então para nós do NTM em Pauta qual é a visão da importância do município de São Leopoldo estar fazendo esse convênio com a Fundação Liberato e o 26ª edição do CIET. Boa tarde, João. Boa tarde, nossos ouvintes. Assim, João, nós temos um compromisso intransigente com a educação pública gratuita e de qualidade em São Leopoldo. O CIET entra nesse contexto. Qual é? Onde é que você busca a educação pública? Nos investimentos, na infraestrutura, com os investimentos em uma merenda mais qualificada, que dá mais condições, mas especialmente na qualificação dos nossos professores. Os nossos professores querem essa qualificação, exigem essa qualificação. Por isso, nós já estamos adotando há mais de 2 anos uma formação continuada que garante ao professor acesso a essa formação. Bom, o CIET está dentro desse contexto. O mais importante, a partir da MOTIC, que movimentou a cidade e a questão da educação tecnológica, nós firmamos um convênio com uma das maiores instituições do Estado, que é a Liberato Salzano, que tem uma capacidade técnica, tem uma capacidade de organização, inclusive em termos de palestrantes. Unimos forças. Nós, Liberato, constituímos um grupo que vai certamente trazer para os nossos professores um dos melhores seminários que a cidade de São Leopoldo já teve acesso.
Isso vai se refletir aonde? Lá na nossa sala de aula. Porque o resultado de todo esse seminário, certamente os nossos professores aplicarão com os nossos estudantes, com os nossos alunos, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Então ele é fundamental, porque ele está dentro de um contexto. E que contexto é esse? De que a educação pública de qualidade dá certo, basta que o poder público entre com a sua parte, quer contribuir com a formação dos nossos professores, quer contribuir com uma melhor infraestrutura nas nossas salas de aulas, ter para os nossos estudantes, para os nossos professores, as condições para que tudo aquilo que os nossos estudantes têm de potencial possam aflorar. Isso é muito importante, então vale lembrar que com a assinatura desse convênio entre Prefeitura Municipal de São Leopoldo e Fundação Liberato, os nossos professores da Rede Municipal de Ensino estarão participando do 26ª CIET, que é um evento paralelo com a Mostra Tech 2019. Estamos aqui agora então com os alunos da EMF Paul Harris e eles são do 2º ano. Vocês participaram da MOTIC, participaram então agora na assinatura desse convênio que é importante para a participação dos professores de vocês na 26ª edição do CIET. E eu quero saber de vocês o que vocês estão sentindo em ir para a Mostra Tech lá em Novo Hamburgo. Muita emoção. E como é que foi, o que foi o trabalho de vocês? Energia eólica. E quem ajudou vocês a fazer esse trabalho? A professora. E sobre o que é esse trabalho? A energia que vem no vento. Vem do vento, muito bem. Então quero deixar agora o espaço livre para vocês mandarem um beijo para quem vocês gostam de lá de casa. O meu pai, a minha irmã, a minha mãe, a minha avó e o meu avô. Pra minha mãe, pro meu pai. E você? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha avó e pro meu vô. E pros colegas da escola, vocês não vão mandar um abraço? Uhum. Então olha lá pra câmera e faz um certinho assim, ó. Então muito obrigado pela nossa conversa e boa sorte lá na Mostra Tech 2019. Já voltamos com o programa NTM em Pauta. Voltamos com o programa NTM em Pauta. Estamos aqui então com o Darcy Bueno, do município de Não Me Toque, que foi vice-presidente na gestão de 2003 e presidente na gestão de 2005 da FECME. E hoje foi homenageado no 10º encontro da UNCME RS. Conta um pouquinho para nós, então, do NTM em Pauta, como foi esse teu trabalho para a construção da UNCME? Eu assumi num período, que nós estávamos num momento muito de transição no Rio Grande do Sul, quando nós tínhamos a UNCME nacional e nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul uma entidade chamada FECME. Havia uma pressão muito forte por parte da UNCME nacional para que nós nos transformássemos em UNCME RS. Então foi um momento assim também que nós fizemos grandes discussões sobre essa necessidade de demos início no meu período de gestão e foi dada continuidade depois no período da Rosinha, na transformação da FECME em UNCME. Foi um período também que nós iniciamos um trabalho, de parceria com o Tribunal de Contas. Eu me lembro que eu estive visitando diretamente o gabinete do presidente do Tribunal de Contas, pedindo que nós fizéssemos um trabalho em parceria para desenvolver o trabalho dos conselhos no papel fiscalizador também dos recursos públicos. Também nesse período foi elaborada e zarada uma resolução do Conselho Estadual de Educação, quanto à questão da necessidade dos municípios discutir novamente sobre a implantação desse sistema próprio. E nesse período se criou também o grupo GDP, que é o grupo de trabalho de regime de colaboração entre os conselhos municipais, que era o Fórum, Conselho Estadual de Educação, Undime e também a SEDUC. Então nós fazíamos grandes discussões de grandes temáticas do Brasil sobre a educação dentro do Conselho Estadual, que criamos o grupo GDP, que é o grupo permanente de debate e discussão da educação do Rio Grande do Sul. Também nesse período, eu me lembro que a gente discutia muito a questão do Fundef,
porque o Fundef estava encerrando o seu período de validade e haveria necessidade de pensar novamente, é um processo que está acontecendo nesse momento de novo, da questão de financiamento da educação, que logo após foi implantado daí o Fundeb. Então era um período também de grande discussão sobre o financiamento da educação. Então, para mim foi uma alegria hoje estar recebendo essa homenagem, né, ter participado dessa história, dessa entidade da UNCM, que hoje vem agregar, né, que hoje vem a contribuir para o fortalecimento dos conselhos e dos sistemas municipais de educação do Rio Grande do Sul. Então eu te agradeço pela nossa conversa aqui no NTM em Pauta e parabéns pelo teu trabalho para a construção da UNCM RS. Eu só tenho que agradecer, né, a essa entidade, a UNCM, né, e pelo excelente trabalho agora que também a nossa presidente, né, Fabiana, está realizando frente a essa entidade. Obrigado. Estamos aqui então com Luiz Minazzi, do município de Rio Grande, que foi vice-presidente na gestão de 2001 a 2004 da FECM, coordenador da Zona Sul da FAMURS e presidente do Conselho de Rio Grande. E hoje, no 10º encontro da UNCM RS, foi homenageado como conselheiro mais antigo atuante do estado do Rio Grande do Sul. Quero então que tu conte um pouquinho para nós, do NTM em Pauta, como foi esse teu trabalho para a construção disso. Então, a gente éramos professor na Universidade Federal do Rio Grande, né? Digo éramos porque hoje estou aposentado, embora continue atuando como professor no pós-graduação. E fui escolhido pelos meus pares da universidade, indicado pelo reitor como representante no Conselho Municipal de Educação. Então o trabalho foi envolvendo e a gente foi ampliando pelos convites que tínhamos que participar na Zona Sul. Acabei sendo coordenador da Zona Sul, militando num trabalho de formação de conselheiros, de orientações em termos de construir um sistema municipal de educação nos conselhos dos municípios da Zona Sul. Acabamos nas participações nos encontros estaduais, participando da diretoria de 2 mandatos da professora Vitalina, né, em 2001 a 2004, né, onde a gente tentou fortalecer, nesse período que estamos saindo do Plano Municipal, do Plano Nacional de Educação, né, atendendo às metas, e a própria LDB, que dava uma exigência da necessidade de cada município constituir o seu sistema para se tornar um tanto independente do então Conselho Estadual de Educação, que era o que gerava também as formalizações e as legislações para o ensino da rede pública municipal. Nesse tempo a gente tentou fortalecer o que podíamos, né? E terminou o mandato, 2 mandatos foram suficientes. Na época não podia haver a terceira recondução. E voltamos à normalidade, a continuar como representantes da universidade no conselho. Fomos presidentes do conselho em Rio Grande 2 ou 3 vezes, né? Também encaminhando o que se pensava que deveríamos fazer em termos do Rio Grande do Sul, de organizar os conselhos municipais nos municípios e que esses encaminhassem um estudo para estabelecer por uma lei municipal a construção do sistema municipal, né? Estamos até hoje trabalhando nisso aí, fortalecendo, né, legislando em termos de uma educação pública de qualidade, referenciada, né, fortalecendo a escola pública, uma escola que tem a sua característica com a formação do cidadão, dos filhos dos trabalhadores, né, que é nosso maior empenho. Eu hoje estou muito feliz de vir receber essa homenagem, né? E tenho certeza que é pelo conjunto de conselheiros que hoje a gente tem em Rio Grande, que nos apoia, né, em todas as atividades de legislação, normatização, fiscalização, tanto da rede pública particular de educação infantil, como a rede pública municipal de educação. Tá? Agradeço muito estar aqui nesse momento e conversando contigo, meu querido. E eu que também tenho a agradecer pelo teu trabalho que tu tenha feito aqui no estado do Rio Grande do Sul e se preocupado com a educação pública de qualidade, que é o mais importante para nossas crianças que estão aí na atualidade.
Exato. Eu agradeço esse momento, né? E a nossa luta de muitos anos, né? Uma educação que seja referenciada, né? A cidadania, a democracia, uma ética universal, onde todos precisamos nos humanizar e levar a nossa vocação ontológica de ser mais humano junto com os outros. Muito obrigado. Estamos aqui então com a Rosa Liberty, do município de Cachoeirinha, que hoje no 10º encontro da UNCM-RS foi homenageada pela sua gestão da presidência da FECM de 2007 a 2009. Também vale ressaltar que ela é secretária de Educação do município de Cachoeirinha. Queria que tu contasse um pouquinho para nós também, do NTM em Pauta, como foi esse teu trabalho para a construção da UNCM-RS. Foi uma gestão, na verdade, de muita aprendizagem. O estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos pioneiros na democratização da educação, né, no país. E eu pude, então, neste período, poder fazer um trabalho junto com meus colegas da vice-direção, né, de fortalecimento dos conselhos municipais, de organização dos sistemas municipais nos municípios, de bandeiras que até hoje, né, elas se mantêm aí no nosso estado e no nosso país, do financiamento da educação, regime de colaboração mas principalmente o trabalho que o Conselho Municipal pode estar realizando nos municípios, né? Um trabalho de fiscalização, de acompanhamento e controle social, de normatização da educação, né, para o município. Foi uma caminhada forte, uma caminhada bastante longa, porque eu fiquei 2 anos na vice-direção e 3 anos como presidente, né? E pude acompanhar, então, aí os municípios do Rio Grande do Sul e muitas atividades e eventos da educação no país. Queres deixar, então, alguma mensagem para a educação pública de qualidade? Com muito prazer. Nós vivemos hoje um momento histórico bastante atípico, né? Um pouco diferenciado do que vínhamos construindo. Eu acho que é um momento muito importante dos conselhos municipais se fortalecerem, garantindo esse espaço para que de fato se tenha uma educação com financiamento, no regime de colaboração, para que cada vez mais possamos oferecer para as nossas crianças e jovens uma educação de qualidade. Parabéns pelo esse teu trabalho para a construção da UNCM-RS e esse teu trabalho que tu exerce lá no município de Cachoeirinha. Muito obrigada. Você assistiu o programa NTM em Pauta. Realização Prefeitura Municipal de São Leopoldo, Secretaria Municipal de Educação, Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal NTM São Leopoldo.